Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Triven Talks, o podcast da Triven, que foi pensado para trazer conteúdos e boas práticas de dois temas muito relevantes no mundo do empreendedorismo, que é a gestão estratégica de finanças e a gestão de pessoas. Essa é a primeira temporada que vai ter 5 episódios que serão lançados nos próximos meses. O episódio de hoje, ele abre o Triven Talks reposicionando a Triven como o primeiro CFO as a Service agêntico do Brasil. Já fica aí uma dúvida, uma coisa para você assistir o podcast e entender o que significa isso. E para explicar tudo isso, eu estou aqui com o Fernando Trota, que é o CEO e fundador da Triven, que atua no mercado de inovação e de finanças há mais de 10 anos. Maravilha, Gustavo. Eu que agradeço a tua presença. E a gente está, como o Gustavo falou, no primeiro episódio de uma série muito interessante que a gente pretende fazer sobre temas ligados ao mundo do empreendedorismo e, obviamente, correlacionados com a nossa atuação. Então, eu estou aqui com o Gustavo Brigato, que é fundador e editor-chefe do Startups. Para mim, o veículo mais relevante sobre o ecossistema de inovação e tecnologia do Brasil. E obrigado pela tua presença. Hoje o Gustavo vai estar como host aqui, fazendo o papel inverso. Co-host, muito bom. E espero que a gente tenha um papo legal e que a gente consiga entregar um conteúdo bacana para as pessoas aqui. Sem dúvidas, eu acho que a gente já tem um tema, uma curiosidade, uma coisa para começar, que é exatamente a história do CFO agêntico, né? O que significa isso? Acho que todo mundo, né, só se fala de agentes e A generativa nos últimos 3 anos. Como que traz esse conceito? Como que se aplica essa nova tecnologia, esse novo momento para os serviços financeiros e o que a Triven faz, que é o CFO as a Service? Perfeito, Gustavo. Então vamos aquecer os motores aqui, né? Então a gente entendeu que o papel do CFO, né, ele começa a mudar cada vez mais, né? Então deixa de existir aquele papel da pessoa que gera relatório, gera apresentação, gera planilha, olha para o passado, mas passa a ser um papel muito mais preditivo, né, muito mais analítico. Então eu imagino a Triven como um grande cérebro financeiro treinado online por centenas de empresas em tempo real. Então esse é o contexto, né? Então o que a gente olhava até muito pouco tempo atrás para geração de análises, geração de dados, informações, relatórios, muito mais num contexto de back-office e de olhar para o passado e tentando prever com base num repertório particular, né, o futuro. A gente entende que cada vez mais a gente deixa de ser um prestador de serviço para se tornar cada vez mais o cérebro financeiro, né, um centro de tomada de decisão. Então esse papel muda, né, onde o CFO deixa de olhar cenários, né, na verdade passa a olhar cenários e deixa de avaliar retrovisor, né? Tarefas. Né? Deixa de fazer gestão de crise para ser mais preditivo, para prever problemas. Né? E nesse movimento, a gente entende que é possível automatizar tudo que é passível de automatização e principalmente humanizar o que é o papel do cérebro do ser humano, né? Que é tomada de decisão, que é discernimento, que é relacionamento, que é contextualização. Então esse é o movimento que a gente está entendendo. Legal. Então, só para fazer uma distinção aqui, que eu acho que é importante, que é até voltando antes dos agentes, o papel do CFO mesmo, né? Eu acho que muita gente ainda confunde um pouco o CFO com o contador, né? Com ali, né, entregar os relatórios, né? Então, só para fazer um pouco essa contextualização de qual que é o papel do CFO, e aí com esse CFO agêntico, como é que ele fica mais estratégico, como você estava falando, né? Porque o CFO, né, o C-Level, ele está ali, tem um papel mais estratégico, mas se a AI está ali, qual que é a função dele, né? Exato. Vou dar 2 passos para trás, então. Né? Uma excelente pergunta, mas naturalmente, né, a tendência é que se veja a área financeira como back-office e como tudo o que não é vendas, marketing, negócio, produto. O que sobra ali, né, as obrigações. Exatamente. Então, o CFO acaba sendo, né, a área financeira acaba sendo a área financeira administrativa. Né? Muitas vezes absorvendo atividades de RH, enfim. Né? Então, a parte chata que ninguém quer. Parte chata que ninguém quer.
né? Então, esse é o primeiro ponto, né, de mudança, né? O CFO, a área financeira, primeiro que não é isso, né? Segundo, que o papel do financista ele passa a ser cada vez mais estratégico, de apoio, respaldo à tomada de decisão. Então, nesse movimento, que ainda é um movimento, ou seja, a gente já está vivendo uma segunda onda, mas muita empresa ainda vive na primeira onda, que é deixar de ser esse apoiador de back-office, né, para ser efetivamente um atuador, né, e um respaldo na tomada de decisão. Agora a gente já está vivendo o movimento da segunda onda, né? Então, esse movimento da segunda onda envolve o quê? Envolve não mais uma área financeira como geradora de relatório, né? Que é simplesmente mostrar o número, né? Mas passar agora a ser uma peça fundamental de negócio, do negócio, né? Ou seja, prevendo caminhos, antecipando tendências, né? E esse acho que é o grande movimento que a gente está enxergando. Então, o CFO, ele deixou de ser esse gerador de número para que o empreendedor ou o CEO tome as decisões com base no seu repertório particular, para ser peça fundamental do processo decisório. Então essa é a primeira mudança que a gente entende. E indo para a segunda onda, que é esse posicionamento agêntico, né, nós estamos entendendo que o volume de dados e o volume de informações que hoje, né, um empreendedor ou uma área financeira monitora e gerencia é cada vez maior, né, cada vez mais complexo, cada vez mais incerto, né, com dezenas de variáveis a serem analisadas e repensadas instantaneamente, né, e a velocidade de resposta hoje é cada vez maior. Né, a necessidade de velocidade de resposta é cada vez maior. Sim. Tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Então, o momento 1, onde entendendo que o CFO não é mais simplesmente um gerador de relatório e parte do processo, num contexto pré-agêntico, né, onde você gera informações e tenta dar posicionamentos e diretrizes com base num número que já passou, que já aconteceu, já não é mais eficiente. Né? Então, as empresas mais eficientes já geram informações gerenciais na primeira semana pós fechamento do mês. Você já está olhando o passado, você já está olhando o retrovisor, você já está tomando decisão para o futuro com base no passado que já aconteceu. E muitas vezes um movimento de tomada de decisão gera um horizonte de 2, 3 meses para frente. Nossa, nossos números estão ruins, precisamos fazer corte de despesas. Toma a decisão de fazer corte agora no dia 14 de abril, né? A decisão vai ser tomada em maio para refletir em junho, julho. Você já quebrou, você já está sem caixa. Né? Então, esse movimento de você olhar cenários, variáveis, antecipar tendências e já tomar decisão preditiva prévia ao evento acontecer, só é possível com tecnologia. Essa é a visão. E as tecnologias estão mais disponíveis, né? Quer dizer, né, dentro das... essa pergunta de hoje, o que tem hoje já é confiável? Por exemplo, eu ia falar, tem os MCPs estão conectados, os RPs, tudo, né? Você consegue colocar por exemplo, eu estava brincando quando a gente estava conversando aqui por podcast, eu tinha acabado de fazer esse exercício de jogar o DRE, jogar o balancete e falar pro Claude, você é o CFO do Startups, né? E ele dá essa leitura do passado, ver como é que estão as coisas. Ele até fez algumas sugestões ali, mas, de novo, sem o contexto, né? Exatamente. Sem toda aquela bagagem para olhar para o futuro. Ele fez umas sugestões, mas muito, vou dizer genérico, mas superficial. Melhor, superficial. Hoje, como é que está o nível das AIs? Já dá para confiar? Já dá para realmente falar, cara, a automação de processos a gente já consegue fazer num nível legal, e aí o CFO tem essa tranquilidade, ou vocês como Triven já tem essa tranquilidade de falar, cara, beleza, a gente já consegue oferecer isso de uma forma confiável? Olha, é muito louco isso, Gustavo, porque a minha cabeça particularmente mudou de poucos meses para cá.
né? Então, eu até o ano passado, quando me perguntavam sobre o uso de AI nas nossas operações, eu enxergava, honestamente, eu enxergava mais como um perfumaria, de verdade, como, Sim. né, É quando nice to have, o nice to have ali, né? colocar no PowerPoint para valorizar o passe. Então a minha visão simplista era, pergunto, né, como você fez? Jogo no cloud, jogo no ChatGPT, para ele, com muito pouco contexto, gerar interpretações, e o que vinha eram coisas interessantes, mas nada que um humano não tivesse visto, né, ou analisado, ou nada que poderia, sei lá, enriquecer, Tá. né, efetivamente uma entrega. Mas eu estava completamente enganado. Então, hoje, o uso de ferramental de IA e tecnologia é fator de sobrevivência para um negócio como o nosso, por exemplo. Caramba. Né? Então, esse uso como uma roupagem, um interpretador ou um apoio em geração de insight, vamos dizer assim, ele é 1/10 da aplicação. Né? Então, hoje, como é que a gente está enxergando e vendo? Primeiro, tudo que é atividade relacionada a controle, contexto, coesão, coerência, que muitas vezes, se a gente for pensar, é um papel hoje que ocupa 80% do tempo de um líder, de um gestor, que é conferir, controlar e garantir que as outras pessoas tenham feito aquilo que efetivamente era para ser feito, Tá. né? Tem que mudar e pode ser automatizado. Então, descobrimos, né, o uso mais intenso de ferramentas do tipo N8N, né, que hoje a gente usa assim, incessantemente dentro da Triven para automatizar processos que poderiam ser escalados, né, podem ser escaláveis e que não necessariamente precisam ser executados por humano. Né, a gente veio fazendo estudos, né, saiu um estudo no Gartner interessante, mostrando qual é a nova estrutura das áreas financeiras. Né? E ali mostra, tem 2 estudos na verdade, um é esse que mostra as camadas e estruturas organizacionais compostas e permeadas por robô. Então o papel do financista, de um controller na área financeira, passa cada vez mais a ser coach e arquiteto de IA. Né? As estruturas passam a ter humanos IA e humanos convivendo. Então, uma IA passa a ser parte da estrutura organizacional de uma área financeira para gerar o quê? Gerar repertório e gerar velocidade de informação para as outras estruturas humanas. Então, esse é um dos movimentos e uma das aplicações. E nós estamos utilizando e aplicando isso exaustivamente. Né? Passamos desde o meio do ano passado, a adotar uma postura AI first, que eu acho que depois a gente pode falar mais sobre isso. Certamente. Que é uma mudança completa de postura, de iniciativa, de modelo mental. Que hoje, por exemplo, eu olho tudo que a gente está fazendo, a gente fala, será que isso, por exemplo, um papo como esse aqui, a edição de um podcast como esse aqui, poderia estar sendo feito por uma... Coitado dos meninos ali daí. Vão me matar aqui, né? Mas tá todo mundo sem respostas para isso hoje em dia, né? Então todas as áreas e todos os papéis hoje estão sendo repensados, né, por causa disso. Mas aí já eu me meti que é produção de conteúdo. Até um certo nível, sim. Você consegue fazer um primeiro... Exato. Os primeiros cortes ou os primeiros movimentos com AI. Exato. Mas, cara, um editor tem que estar ali. E esse é o ponto. Tem que pegar aquele output e ver se, não, peraí, esse corte não ficou bom. Peraí, deixa eu fazer um outro. Isso. Não esse elimina. É o ponto. E você pegou exatamente o gancho. A gente entende que uma IA, um agente de IA, ele é como um colaborador júnior que você está trazendo para o time. Que ele precisa ter orientação, ele precisa ter diretriz, né? Você precisa conferir, né? Ele precisa aprender. E aí, à medida em que você vai fazendo a gestão, ele vai se tornando mais eficiente.
Então esse é o ponto. A gente entendeu isso, que existem atividades sim que podem ser potencializadas com o uso de IA, né? Mas o humano cada vez mais fazendo aquilo que é inerente a um humano. Legal. Né? Senso crítico, discernimento, contexto, relacionamento e por aí vai, que é o que o mercado hoje fala das hybrid skills. Né? Então, a área financeira, acho que hoje todo o mercado, mas a área financeira está vivendo um movimento de transformação nas habilidades de um CFO, né? de um financista, vamos dizer assim, brutal. Né? Mas só para não perder o gancho, né, que a gente já foi para a quinta derivada aqui, a segunda aplicação que a gente tem visto com o uso de IA e nesse movimento agêntico é o consumo de dados e geração de repertório. Né? Então, imagina vamos chamar aqui de uma fase 1, né, de um movimento 1 numa área financeira. Uhum. Você, na Startups, contratou um CFO. Essa pessoa, por mais senior que seja, ela vem com um repertório, com uma experiência de 4, 5, 6... Sim. Né, experiências pregressas e prévias. Legal. E ele aplica esse repertório particular, esse conhecimento particular, na atuação no Startups. Né. No modelo 2.0, né, CFO as a Service, que foi o que a gente, né, introduziu há 10 anos, um dos nossos principais ativos é o repertório histórico, né, e de pluralidade que um CFO hoje atua. Vou explicar melhor. O CFO da Triven hoje atende 10, 12 clientes. Então ele já não tem mais as 4, 5, 6 experiências anteriores, ele passa a ter as 4, 5, 6 experiências anteriores e mais as de 10, 12 clientes que ele atende no momento. Né, e mais os 10, 12 que ele já atendeu, né, desde que ele está na Triven hoje. Então ele já tem um repertório de umas 20, 30 empresas. Tá? Mas eu tenho um histórico de 10 anos de 300 clientes. E eu tenho um ativo, que são os dados, óbvio, com todo o cuidado de uso, de segurança de informação, mas eu tenho modelos preditivos e padrões que eu estou desperdiçando. Sim. Então hoje a atuação até ontem nesse modelo... Desculpa, não perde o raciocínio, mas no frigir dos ovos, o que é meio que comum, sei lá, dá para dizer que 50%, 60% do trabalho é meio que comum e você consegue reaproveitar de uma certa forma, vamos dizer assim? Exato. Existe um padrão. Sim. Existe um padrão de, muitas vezes, o perfil coisas que não são técnicas, por exemplo. O perfil de um fundador, de um empreendedor, muitas vezes determina o padrão e movimentos que a companhia vai tomar. Interessante. Então, se é um fundador mais centralizador, por exemplo, se é um fundador mais egocêntrico, mais microgerenciador, isso tudo afeta. Interessante. Né? E você já viu... Exato, eu já vi esse filme. Então, assim, essa pessoa tem uma dificuldade de tomar decisão, tem uma dificuldade de tomar decisões difíceis. Então ele vai demorar para demitir, por exemplo, ou vai demorar para cortar custo. Isso vai impactar no caixa, no runway, etc, etc. Né? Ou eu vou ter mais dificuldade para poder convencer de que esses movimentos precisam ser feitos. Esse é o movimento necessário. Então, assim, esse é um dos exemplos. Mas existem padrões. Então, empresas que são desse mercado, né, que tem esse tipo de cliente, que estão nesse momento atual de caixa, que estão com investimento, sem investimento. Então você tem uma infinidade de variáveis que o hardware humano tem uma limitação de processamento para antecipar a tendência e tomada de decisão. Então, o segundo uso, que esse sim é o uso mais pesado, que é transformar toda essa base de dados estruturados e não estruturados dos clientes atuais, do passado, né, e de mercado, como um grande data lake, já falando de termos bonitos aqui, para gerar repertório para tomada de decisão. Então, essa postura agêntica, ela envolve esse movimento. Eu tenho dados que eu posso usar para transformar em informações. Essas informações geram um conjunto de possibilidades e cenários que vai maximizar esse repertório particular
Do CFO. do CFO. Legal. Então, esse é o principal movimento que a gente está enxergando. Então, a tecnologia ela vai ser e está sendo usada para isso, né? Então, recapitulando, automatizar processos que o humano pode deixar de fazer para que ele faça aquilo que ele é relevante. E 2, para usar uma base, e no caso de finanças, e aí contabilidade também, mas principalmente no caso de finanças, é infinita, e organizar isso em informações que fazem com que a tomada de decisão e o repertório desse financista seja muito maior, e mais do que isso, que ela já aponte possíveis cenários dizendo, ó, dentro do universo aqui de 300 clientes, Isso é legal. este tipo de negócio, neste tipo de setor, com este tipo de cliente, com o fundador, com este perfil, neste momento, tem possibilidade de ir para isso. Esses caminhos. É legal você colocar isso, que eu lembrando da Ginny Rometty, a CEO da IBM, quando eles estavam aquele esforço do Watson, aquela coisa toda, aquela primeira onda do Watson ali, ela falava de AI como Augmented Intelligence, né? Inteligência aumentada, Exatamente. não inteligência artificial, né? Então, Perfeito. Isso que você colocou, acho que entra muito nisso, né? Você precisa de dados para você ter a inteligência artificial, ou para você ter a IA generativa, de inteligente, né, não tem nada, ela é probabilística, ela é matemática, ela precisa de contexto, ela precisa de dados do passado. Exato. E aí você entra com o ser humano usando isso para aumentar as suas capacidades, né? Perfeito. E aí eu acho que não... Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Coloca isso dentro do contexto atual, que eu brinco, 24 horas é planejamento de longo prazo, né? Pô, sai guerra toda hora, né, manicômio tributário que a gente conhece no Brasil e tal. Então, entendo que isso, você ter esse histórico de 10 anos, você ter essas pessoas, né, com experiência, e principalmente num momento de instabilidade, de incertezas, te dá mais segurança, né? Imagino, ou entendo que sim. Perfeito. Olha, a gente vive um mundo caótico, né? Então o tal do mundo VUCA, né, já não existe mais, né? Então existe um conceito novo que é o mundo bunny, né? Então para mim a soma das duas coisas, né? Então só para os nossos também ouvintes, espectadores entenderem um pouco, a gente contextualizar, mundo bunny, né? Ele é um mundo frágil, ansioso, fantástico isso. Não linear e imprevisível, né? Incompreensível. É uma loucura. Para mim é a somatória das duas coisas, né? Porque ainda é volátil, ainda é incerto, ainda é ambíguo, né? E ainda o C é complexo. Então, assim, a gente está num momento que, pô, puxa a cordinha e vamos descer, né? Do busão. Então, esse mundo bunny mais VUCA, ele demanda novas competências e novas posturas e novas iniciativas, né, dos profissionais. E quais são elas, né? Adaptabilidade, foco, né, e resiliência. E soma-se a isso uma quantidade de dados infinitas e variáveis que combinadas geram potenciais de caminhos infinitos. Você processar tudo isso, essa quantidade de informação dentro desse mundo caótico, com essa quantidade de variáveis, usando o teu repertório particular e usando o modo analógico, é arriscado demais, né? Então, eu entendo que para o universo de finanças, trazer o potencial, né, agêntico, o potencial de tecnologia de IA para esse universo, nessa atuação, dentro desse contexto que a gente vive, que uma bomba certa ou errada no alvo certo ou no alvo errado desencadeia uma série de consequências. Então a gente tem um baita desafio, que é fazer a transformação, e eu acho que a gente está num momento muito bom. Legal. Eu tenho clientes que começaram um movimento, né, AI First há 3 anos. E aí a gente entra numa angústia, fala, nossa, eu estou 3 anos atrasado. Eu acho que não.
Mas a gente está começando esse movimento, né? Outro dia, uma vez eu ouvi um cara falando uma coisa muito interessante que eu achei legal. Assim, a gente está cavando poço antes de sentir sede. Isso que eu acho que é o que o empreendedor, que a gente, né, hoje tem que fazer cada vez mais. É já antecipar, né? Já tentar prever o que vai ser do nosso negócio daqui 3, 4, 5 passos. né? Então você falou que 24 horas é longo prazo e é muito isso. E para o mundo de tecnologia e IA, coisas que há 3 meses atrás funcionavam razoavelmente bem, hoje já funcionam perfeitamente. Então a velocidade de mudança, a gente está vendo isso nas ferramentas, né, tão brutais. A gente outro dia implementou um agente para ler, interpretar e gerar orientações na leitura de balancetes, balanços e DRS contábeis, né? Tá. Porque esse era um papel que a gente fazia ainda manualmente. Recebia da contabilidade o PDF do balanço e a gente tem uma missão gerencial, mas o contábil e o gerencial eles precisam andar juntos o tempo todo. Juntos, né? Claro. Então, um dos principais desafios de uma área financeira hoje é fazer a tal da reconciliação, da reconciliação, que é basicamente fazer o cara crachá do gerencial do contábil. Pô, tô dando um resultado gerencial de R$1 milhão, eu tô na contabilidade, no meu balanço, tá dizendo que é 700 mil. Não tem problema nenhum. Eu preciso explicar. Né? É porque a gente apropriou como despesa algo que no balanço está como investimento. Então, você tem essas nuances e gerencial e contábil precisam andar juntos. Né? Porque no pior momento a lei de Murphy atua e quando alguém... Imagina um investidor pedindo balanço, você falando, eu tenho o balanço de 4 meses atrás, mas eu preciso pedir para o contador atualizar, e aí está no momento de declaração de imposto de renda pessoa física, o contador fala, agora eu não posso, espera lá para maio. Então a lei de Murphy é implacável. Então fazer isso de forma orquestrada, né, mês a mês, é fundamental. E a gente entendeu que, por exemplo, nós, por mais simples que fosse esse processo, gastávamos 3, 4 horas, dependendo do nível de senioridade da pessoa, para olhar, fazer as anotações no caderninho. Mas né? por cliente. Exato. 3, 4 horas por cliente. Por cliente. Olha... Exatamente. Então, se a FOU tem 10, 12 clientes, faz essa conta. Pois é. Exatamente. E a gente começou a fazer isso via um agente de IA que a gente construiu. Isso vai mudar o mundo, mudar a vida? Não. Mas você começa a ter um saving de 4 vezes 12, já dá 48, 50 horas. Quantos clientes você já consegue alocar em 48, 50 horas? Né? E mais, ele já te dá uma prévia. É como se você realmente pedisse para o analista júnior e falar, cara, já dá uma analisada nesses números e me passa as tuas anotações. Então isso tudo vai ganhando escala, vai ganhando repertório, ganhando musculatura no processo. Então, quando você vê a soma de todas essas ações, né, geram uma confiabilidade, e aí a gente não está falando aqui só de economia de tempo e e trocar humanos por máquinas, muito pelo contrário, a gente está olhando... Esse é um ponto, né? É um ponto fundamental. A gente está olhando sobre a eficiência, eficácia do trabalho. Né? A mitigação de risco. Né? Gerar o processo ser mais eficiente, né? Ser mais assertivo. Então a gente também tem que repensar um pouco essa mística de não, vamos substituir gente por máquina. Não, a gente vai fazer com que inteligência artificial e agentes de IA façam aquilo que é mais repetitivo para gerar confiabilidade no processo e o humano tem o humano no loop, né? O humano no loop nesse processo. Então é isso, é o humano ter, né, potencializar aquilo que ele sabe que nós sabemos fazer de melhor. Outro dia eu vi uma pesquisa, acho que foi da McKinsey, se eu não me engano, falando que 75% dos profissionais entrevistados nessa pesquisa confiam mais nas recomendações de IA do que dos seus advogados, por exemplo. Né? Então a gente está num momento muito curioso, né? Quando a gente fala de reposicionar a Triven como uma empresa de CFO as a Service agêntico, está falando de tirar o CFO e deixar só os agentes? Muito pelo contrário, não é isso. A gente está falando de trazer
camada de inteligência, camada de tecnologia para potencializar as entregas, potencializar repertório e potencializar a entrega de valor do CFO. A gente percebeu que existe várias atividades e vários processos que hoje a gente faz, né, com o humano, que podem ser automatizados, né, que podem gerar valor e fazer com que o humano, fazer com que o CFO use o seu potencial utilizando aquela ferramenta, aquela informação, ou aqueles dados, ou aquela interpretação, ou aquela camada de tecnologia como repertório. Então esse é o movimento que a gente enxerga, né? Por quê? Né? O uso de tecnologia, a gente está vendo que ele pode ser trazido para uma estrutura financeira, para uma estrutura organizacional, onde os papéis só vão sendo alterados e repensados, né? Então a gente está pensando sobre potencializar, maximizar a atuação de um CFO, onde no nosso caso ele atua e gerencia 7, 8, 9, 10 clientes, né, para trazer mais clientes com o mesmo nível de qualidade, né, simplesmente substituindo tarefas repetitivas e tarefas menos nobres, né, por tarefas, por atuação humana. Então, a gente percebeu que, por exemplo, hoje dando números, tá? 40% do tempo hoje do nosso time, ele está dedicado a atividades táticas, digamos assim, tá? De geração de controles, de produção de números, de atualização de base. Então, se esses 40% de tempo forem utilizados e liberados, né, para que o meu time humano, né, gere ou entregue o seu máximo de potencial, que é capacidade de discernimento, interpretação, né, recomendação, seria, né, uma potencialização do valor que a gente entrega, né? Então a gente está trazendo uma eficiência para a entrega, né, uma maximização de resultado, maximização de entrega de valor, otimização do tempo e, consequentemente, maximização do resultado, né, em termos de valor, resultado da companhia, mas, além disso, uma confiabilidade maior para a entrega e uma menor dependência... Consistência, que você consegue ter mais consistência. Exato, consistência e uma menor dependência, como a gente falou agora há pouco, do repertório particular de cada uma das pessoas. Você consegue padronizar, faz sentido. E tem se falado muito hoje em dia né, você sempre falou muito de software como serviço, e agora está se falando serviço como software, né? E é aquela velha dificuldade de consultoria, de serviço, de escalar. Então, com essa camada, com a AI, você escala serviços, né? Exatamente. Então, a nossa tese é que eu não preciso ser mais... A gente não quer mais ser um prestador de serviço, né? A gente quer ser o cérebro de inteligência de tomada de decisão dos nossos clientes. Que eu acho que é uma das principais discussões hoje no ambiente de AI, que são os modelos de negócio, né, principalmente quem é software como serviço. Cara, como é que você vai cobrar, né, se você tem um preço, uma cobrança fixa, e o seu custo é variável ali, porque tem os tokens, tem tudo que você está usando no back-office por trás, né? Como é que você vai fazer essa conta? E é isso que o mercado parece estar se movimentando nesse sentido de, cara, não, vou cobrar por entrega, vou cobrar por valor e não por um preço tabelado. Exatamente, exatamente. E professional services, né, que é o nosso universo, né, prestação de serviço, ainda mais serviço intelectual, advogado, no nosso caso, finanças, contabilidade, o foco tem que ser nessa direção, né? O cliente precisa pagar o preço pelo valor que ele enxerga que você entrega, né? E não por uma quantidade de horas que você está consumindo. Então, essa é a mudança de chave. E aí você começa a fazer uma brincadeira de escalabilidade, porque o teu limitador de recurso não é mais o capacity plan do seu time. E aí muita gente fala assim, né? O pessoal do time, quando a gente começou a fazer essa mudança, começou a se assustar, fala, por onde eu começo? Legal.
Acho que esse é um ponto interessante Esse é um também. ponto interessante, até internamente, né? Você está falando, você falou de produto ou de mercado, a gente falou da porta para fora, mas e da porta para dentro, né? Você comentou algumas coisas que vocês estão fazendo, mas como é que você está convencendo a equipe Pois é. a adotar e ter essa mentalidade AI first? Esse é o maior desafio, por incrível que pareça. Sério? Porque a gente precisa mudar mentalidade mesmo, né? Então, a principal, acho que o primeiro passo é, se a gente, né, esse foi o aprendizado que a gente está vivendo. Eu como CEO preciso puxar essa fila, né? E puxar essa fila construindo, fazendo efetivamente, dando o exemplo, né? O segundo passo é os outros demais sócios comprarem a ideia e multiplicarem isso, né? E é assustador mesmo. A gente está acostumado a mais de 30 anos usar, por exemplo, uma ferramenta chamada Excel, que... O mundo, eu gosto daquele meme, que é o mundo tá apoiado em cima de planilha de Excel. Né? Exatamente, exatamente. E nós vimos uma pesquisa sobre o uso de ferramenta e o Excel nos próximos 2 anos, começando pelo ano passado, ou seja, né, o uso de agentes versus o uso de Excel, vai, assim, essa relação, essa curva, ela vai se cruzar e reverter muito rapidamente. É mudança muito mais de atitude, e a gente percebeu que, lógico, você aprender ferramenta, aprender novas tecnologias, ampliar o seu repertório e a sua, né, o seu conjunto de competências, de hard skills aqui, né, de competências técnicas, é importante, mas isso você consegue desenvolver simplesmente com uma competência que é atitude, né? Então tem muita gente autodidata que está fazendo coisas impressionantes só porque soube fazer perguntas, soube usar sua rede de apoio, usar a IA, usar um ChatGPT, usar o Cloud para poder começar a brincar, né? E aprender, e fazer, e testar, e implementar, e perguntar para o colega, e ir lá no Gemini ou no Cloud, e quando tiver dúvida, né, que empacou, pergunta como que... Sair, né? E então, de novo... É postura, atitude... Competências humanas. Exato. Que a IA certamente não vai... O robô do Elon Musk não vai substituir essas exatamente, coisas. Exatamente. Fernando, em face de tudo que a gente conversou aqui e que vocês estão vivendo, né, na Triven, como que você enxerga as equipes financeiras nos próximos 3, 5, 10 anos? O que vai ser uma área financeira? Como que vai ser essa atuação? Excelente pergunta. Primeiro ponto, ela vai ser uma estrutura composta e permeada por humano e agente de IA. Isso já está dado. Está dado. Então, os papéis, né, dos financistas, como a gente falou, eles vão deixar de ser cada vez mais de execução e geração de informação para ser também treinador, coach e implementador e arquiteto de IA. Então essa primeira, acho que essas duas, na verdade, são as duas primeiras mudanças de paradigma ou de estrutura, né? A estrutura organizacional, né, permeada por humano e inteligência e máquina, né? E a segunda mudança é o papel, né? Não ser mais executor, gerador de relatório, gerador de número, mas treinador, coach, gestor de IA. De IA, né? De IA. Então, vão ter pessoas cujos gestores serão IAs ou parte do time sendo IAs. Eu acho que até já caminhando aqui para o final, para as conclusões, acho que o mundo é composição, né? Não é o CFO, é o CFO, gente
com experiência e repertório e habilidades humanas, mais o agêntico para fazer parte do trabalho, né? Então, o mundo, acho que não só, né, finanças, mas em tudo, pelo menos a minha visão, o que eu gosto de pensar assim, pelo menos por um bom tempo, vai ser isso, humanos mais máquinas se retroalimentando né, se exponencializando, criando melhores melhorias, né? Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, aquela área financeira, como a gente falou agora há pouco, né, que olha retrovisor, que olha para trás, que gera número, que gera relatório com base em passado, isso já está acabando e tem que acabar. Legal. Né? Já não é mais a necessidade que a gente vê, já não via essa necessidade, né, antes desse contexto. Agora, cada vez mais, é dados, interpretação, geração de repertório, previsão, cenários e modelo preditivo. E como você falou, o desafio de convencer as pessoas sobre isso, né? Isso. Que as tecnologias já estão disponíveis. Né? Exatamente. Então, competências de um gestor financeiro, né, no passado eram competências técnicas. Precisa dominar finanças corporativas, precisa dominar planejamento financeiro, dominar contabilidade, dominar contextos de venture capital, né, private equity. Já não é mais assim de alguns anos para cá. Né? O CFO, o financeiro, passa a ter uma necessidade de outras competências, de relacionamento, de gestão de time, de liderança, de comunicação. Agora, a maioria das empresas, a maioria dos profissionais ainda estão no processo de adaptação dessa fase 1 para a fase 2 e a fase 3 já está rodando, que é isso que a gente falou, que é desenvolvimento de novas competências de iniciativa, de resiliência, de adaptabilidade, né, de conhecimento de outras ferramentas que a gente não usava até 2 anos e meio atrás. Sim. 3 anos no máximo. 3 meses atrás. 3 meses atrás. Não vou falar nem anos, né? Meses exatamente, atrás. Exatamente. E desenvolver as tais das hybrid skills, tava que todo mundo fala. Né? Alguém falando que a Anthropic, né, que é a dona do Claude, lançou, sei lá, acho que 45 novas funcionalidades em questão de um mês. Exato. Assim. Exato. A velocidade que as coisas estão saindo. Tem o Cloud Cowork, o Cloud Code, então a gente só usava o Cloud como um chat, agora já tem, né, de pouco tempo para cá, tem essas ferramentas novas. Então, e aí isso diz respeito sobre adaptabilidade, Learning Agility, né, que é uma competência de aprendizado com base no seu repertório pregresso. Né, a melhor definição que eu já ouvi de Learning Agility é eu sei o que fazer quando não sei o que fazer. Né? Porra, ótima essa, hein? Excelente definição. Saber o que fazer quando não sabe o que fazer. Eu gostei dessa. Pô, eu já vivenciei algo similar e para este novo desafio eu vou resgatar aprendizados daquela situação para ir por ali. Para ir por aqui. Ou não ir por aqui. Exato. Então, essas são as novas, além da estrutura que a gente falou, né, da área financeira, o desenvolvimento dessas novas competências todas passa a ser cada vez mais crucial. Bacana. Então, o profissional de finanças, ele deixa de ser um profissional técnico e passa a ser um profissional técnico com habilidade de relacionamento, com habilidade de aprendizado, com habilidade de adaptabilidade, de comunicação e de atualização frente à nova tecnologia. Beleza. Fernando, mais uma vez queria te agradecer pelo convite, pelo papo aqui, pela conversa. Eu que agradeço, Gustavo. Foi muito bom o papo. Obrigado de novo pela tua presença. Foi fundamental. Não é à toa que a gente convidou você para abrir e inaugurar o nosso projeto. Então, temos o primeiro episódio do projeto do Triven Talks, que é o podcast da Triven. Esta é a primeira temporada de uma série de 5 episódios que nós vamos apresentar e trazer ao ar nos próximos meses. O projeto aqui, hoje a gente falou sobre a Triven, mas não é essa a ideia. O podcast da Triven, ele tem o objetivo de falar sobre 2 temas extremamente relevantes para o universo do empreendedorismo, de inovação, que são gestão estratégica de pessoas e gestão estratégica de finanças. E já dando um spoiler aqui, no próximo episódio a gente vai trazer a Lilian, que é a nossa CHRO, para falar sobre pessoas. Então nos vemos nos próximos episódios. Espero que vocês gostem. Esse é um projeto muito legal e obrigado mais uma vez pela tua participação, cara. Obrigado você. Ouvirei, serei ouvinte, certamente. É isso aí. Valeu.